Capítulo 10, versos 1 a 8, está assim escrito: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Vai lá, verso 2. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam com ele a seu serviço. Amém. Esse assunto a gente precisava terminar ele, mas não vai dar tempo. E é um assunto importante. Minhas amadas irmãs, nós estamos vendo agora aqui um avanço importante da igreja. Isso aqui precisa ficar registrado para que a gente tire da nossa mente aquilo que muitas vezes acompanhou a igreja, que foi um sentimento de inferioridade, como se o evangelho, como que se tornar cristão, ou como nós somos conhecidos, e eu não me importo, eu gosto, que são conhecidos como crentes. Lá vai os crentes, né? No meu tempo se dizia crente, aleluia, arroz no prato e farinha na cuia. E a gente tinha mesmo, não só farinha, mas tinha azeite, autoridade, ousadia, coragem e identidade. Principalmente identidade. Mas houve um tempo em que se pensava que servir a Deus, tornar-se um cristão, ou carregar a identidade de crente, fosse uma coisa de pessoas apenas de classe inferior. Fosse para pessoas que não tivessem nem condição mental de raciocínio, fosse pessoas manipuladas, fossem pessoas que não tivessem outra opção na vida. Até na sociedade, verdade seja dita, e é testemunho de alguém que pertenceu à sociedade, não era bem visto. Quando iam pedir oração a um crente, se marcava isso para fazer, e eu vi isso muitas vezes, até na casa pastoral, onde eu morei e trabalhava. Quando se marcava oração, uma pessoa da sociedade, uma autoridade, vinha à casa de um pastor para pedir oração, era marcado quase que às escondidas. Era quase que um segredo. E não era para que não tivesse uma profetada, era para que as pessoas não soubessem que aquela pessoa da alta sociedade estava indo à procura dos crentes. E isso foi durante muito tempo. Hoje em dia, no tempo da pós-modernidade, nós temos 2 vertentes importantes. Primeira, que isso não mudou. É um preconceito velado. Ele está escondido na sociedade, mas ele ainda é real e ele é estrutural. Ele existe a ponto que você pode falar até que você é uma planta. Como nós temos visto essa deformação da humanidade, essa ideologia de gênero, e nós temos visto que as pessoas se auto-identificam até como planta,
cachorro, uma ovelha. Nós temos visto tantas coisas por aí, mas quando você fala assim, eu sou evangélico, eu sou cristão, e até os nossos cantores e pregadores que frequentam a alta sociedade, até as mídias. Outro dia eu vi a cantora Fernanda Brum, que é uma mulher cristã, crente, de identidade forte e que vive o evangelho. Eu vi ela sendo grandemente afrontada em um programa de televisão, e isso tomou conta das mídias, mostrando que o preconceito ainda existe e é real. Outro dia nós vimos uma mulher que ganhou o Oscar, ela falar que a única coisa que ela tinha dó na vida dela, que ela tinha pena, era dos crentes. Porque isso é agora, outro dia, né? Outro dia, isso é agora, outro dia, que ela tinha pena dos crentes, porque é muito triste ser crente. Muito triste ser crente. Ela diz que crente não vive, que é muito triste ser crente, e fala isso abertamente. E a gente muitas vezes fica vivendo uma realidade espiritual só dentro da nossa igreja e sem observar como a sociedade está se movendo. E isso muitas vezes impede que o evangelho avance, não apenas em propósito, mas em alcançar vidas as quais o Senhor tem para salvar. Do outra ponta da corda está nós os crentes, estamos nós os cristãos. Da outra ponta da corda estamos nós os cristãos que temos dificuldade de transitar no meio da sociedade de cabeça erguida, como crente que somos, mantendo a nossa identidade, mantendo a cabeça erguida. Outro dia eu vi com muita tristeza, e eu posso comentar isso aqui porque é público, está na sociedade. Nós vimos com muita tristeza um prefeito de uma cidade vizinha que se intitula evangélico. Ele levou um show lá para a cidade, e ele é evangélico, toda a família dele é da igreja dessa cidade, e ele levou um show para a cidade, e o cara, o contratado, o artista contratado, entregou na mão dele um litro de uísque, e disse para ele, se tu é mesmo bom, vire esse uísque. É isso que Satanás faz. Mas é um prefeito que foi eleito pelos crentes, com o voto dos crentes, defendendo a palavra, dizendo que era Deus que estava levantando ele lá para cumprir uma promessa. E os crentes deixou de voltar no espírita, no satanista, para voltar nele. E agora que Deus colocou ele lá, o que ele fez? Diante de todo mundo filmando, e mesmo diante de toda aquela plateia, pegou, em vez de dizer, rapaz, eu não vou tomar. E não é porque eu não posso, é porque isso é uma afronta. É porque eu sou cristão. É porque eu sou crente. É porque eu vivo para glorificar o nome de Deus. E não é Satanás que me determina as minhas ações. As minhas ações, eu as tomo pautadas na palavra de Deus, segundo a palavra de Cristo. O que ele fez? Pegou o uísque, virou no gargalo abaixo. E isso foi um escândalo. A igreja a qual ele pertence teve que soltar uma nota, repudiando a ação, repudiando a atitude. A igreja a qual ele pertence passou por esse processo difícil, porque da outra ponta da corda está nós. Eu quero pedir às irmãs, não se preocupe com o menino, ele é especial, e eu disse à avó dele que pode trazer, que aqui é lugar de acolhimento, nós vamos focar aqui na palavra. Ele é especial, qualquer coisa a avó dele acode ele aí, tá? Então, minhas irmãs, do outro lado tem a ponta da corda, em que muitas vezes nós estamos precisando assumir a nossa identidade. Então aqui em Atos 10, hoje não vai dar tempo para nós explicar, mas nós vamos estudar isso com profundidade. Aqui em Atos 10 vai nos mostrar que o Evangelho de Deus é poderoso o suficiente para estar tanto no casebre, como lá na alta corte, no palácio. O Evangelho de Deus não é elitista. O Evangelho de Deus é para todo aquele que nele crê.
O Evangelho de Deus alcança desde a mais alta corte, e essa é a beleza da graça, e essa é a beleza do Evangelho, porque o Evangelho de Deus alcança desde o mais alto palácio até a pessoa mais simples, paupérrima. É o mesmo Evangelho, o mesmo sangue, a mesma Bíblia, a mesma palavra, o mesmo poder, a mesma salvação, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, e esta é a beleza do Evangelho. É o único lugar onde se vê um juiz que pega o pão e o suco de uva como simbologia do corpo e do sangue de Cristo, e o gari, a lavadeira, a passadeira, o pobrezinho pega o mesmo pão, o mesmo suco de uva, representando o corpo de Cristo, e eles diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Não é apenas por um, é por vós, e façam isso em memória de mim. Esse é o poder do Evangelho, igualar as classes e mostrar que diante de Deus temos duas condições. A primeira dela é que todos nós pecamos e separados estávamos da glória de Deus e caminhávamos para a perdição eterna. A segunda é: Deus nos amou de tal maneira que entregou-nos o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o poder do Evangelho. A gente vai pregando e dá vontade de pregar, né? Porque Deus, Ele é poderoso, irmão. Esse é o poder do Evangelho. Hoje nós já nos assentamos à mesa e podemos discutir de igual para igual pelo poder do Evangelho que alcançou. E Atos dos Apóstolos faz questão de narrar isso. Era um centurião da mais alta corte. Centurião é aquele que lidera pelo menos 100 homens, mas tinha centúria de várias patentes. Ele é um homem importante da mais alta corte, mas o Evangelho entrou lá, alcançou a casa de Cornélio. Ele é um homem que está orando, e quando o plano da salvação se revela, Deus diz: tu vai precisar de um pastor. Aqui eu vou falar disso depois. Oh Deus, já imaginou, irmão, o Deus que nós servimos? Às vezes, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Ele enviou um anjo só para falar para Cornélio o seguinte: eu tenho ouvido a sua oração, varão valoroso. Oh Deus, quer dizer que o Evangelho tem o poder de transformar a mais alta corte. O Evangelho entra onde o coração se torna uma terra fértil e produtiva. O Evangelho chega e entra. E pode ser que hoje Deus envie resposta para você da mesma forma que Ele enviou ao centurião Cornélio. Enviou o anjo só para dizer: ele era, a Bíblia vai dizer da característica que ele era, mas quando o anjo do Senhor se manifesta, ele vai manifestar dizendo: eu ouvi a tua oração. As tuas orações e as tuas esmolas têm estado como memorial diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Deus vai enviar um anjo para mostrar quais caminhos o Evangelho nos leva. Isso aqui eu vou falar depois, que é muito importante, irmão. Essa palavra aqui é muito importante, porque eu já estive, e já vou orar, nós já vamos encerrar. Eu já estive pregando em uma obra missionária, em que nós chegamos lá, nessa obra missionária, só de estrada de chão, 70 quilômetros. Nós chegamos para pregar nessa obra missionária, barraca, feita levantada de pau, coberta por palha, e a barraca grande, tudo limpinho, embaixo varridinho o chão, e tudo organizado. E foi chegando gente para essa obra missionária, e chegou um moço que sentou num lugar só, escorou naquele pau lá,
e ficou sentado. O sol bateu, o sol saiu, porque o culto começou cedo e nós tínhamos 2 períodos de culto, pela manhã e à tarde. E à tarde seria celebrada a ceia. E eu preguei os 2 períodos. E no período pela manhã ele não saía de lá. E ele esticava. Quando foi no período da tarde, ele sentou naquele mesmo lugar. Tinha sol e eu vi que muitas pessoas foram lá tentar arrumar um lugar diferente para aquele senhor. Não, o senhor pode sentar aqui, o senhor pode sentar aqui. Tirar ele do sol. E ele dizia, não, eu vou ficar aqui. Porque eu quero ficar de frente, eu quero ouvir a palavra. E ele ficou. No final, quando eu fiz o apelo, que eu perguntei que quem queria aceitar Jesus, a primeira pessoa que levantou a mão foi aquele homem. E teve um grande movimento ao redor. Teve um movimento muito grande ao redor na igreja, de pessoas levantando, de pessoas se movimentando, e eu achei estranho, falei, então essa pessoa não é qualquer um, para ter esse movimento tão grande aqui. Aí quando terminou e outras pessoas aceitaram Jesus, muitas outras vidas aceitaram Jesus, mas eu perguntei ao irmão que estava nos levando, o responsável, disse, quem é aquele senhor que aceitou Jesus? E ele disse assim, só não sabe quem é? Eu falei, não conheço, não sou da região. Ele disse, é o juiz. É o juiz aqui da região, ele é dono de toda essa comarca. E quando ele aceitou Jesus, ele disse, a palavra entrou no meu coração como um ferro quente e foi queimando as minhas entranhas. E eu compreendi o plano da salvação. Irmão, que coisa linda. Quando foram dar para ele, que iam quebrar as botijas lá, aquelas botijas, e dar para ele, para que ele quebrasse as botijas, dar toda a honraria para ele, ele disse, não, hoje eu descobri que diante de Deus, eu sou apenas um miserável, pobre, cego e nu, e que eu dependo de salvação, eu preciso da salvação, são vocês que vão orar por mim, porque eu preciso de ter o que vocês têm, salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é poderoso. Mantenham a cabeça erguida. Então, minha irmã, eu só estou te falando isso aqui, porque o Evangelho que salva o mendigo que passa lá na rua e transforma a vida dele e torna ele um homem digno, é o mesmo Evangelho que entra no palácio, porque o pecado não é diferente, e o antídoto para o pecado é o poder da palavra, é o nome do Senhor Jesus. Então, mantenha sua cabeça erguida, o seu nome está escrito no livro da vida do céu. Carrega a sua identidade com dignidade. Ande de cabeça erguida, servindo a Jesus. Honre Deus na sua entrada, honre Deus na tua saída. Não pense que a tua vida não prega. A tua vida às vezes prega muito mais do que um sermão de 2 horas em cima do altar. A sua vida prega, a nossa vida prega, a nossa conduta prega. Levanta a tua cabeça, fica de cabeça erguida, que pode ser que Deus se manifeste a alguém dizendo, vá buscar a Maria José, depois nós vamos falar disso aqui. Como o anjo se manifestou a Cornélio dizendo, o plano da salvação que eu preciso operar, precisa de um pastor, precisa da igreja. Não é só aqui, Isso aqui não vai precisar falar disso, pelo menos uma meia hora nesses dias de hoje, para que não alcançar a salvação, em nome de Jesus. Vamos estar em pé? Vamos orar aqui mesmo, depois nós vamos orar por ele. Vamos orar aqui mesmo. Vamos orar clamando por salvação. Antes de eu orar com a caixinha, eu quero orar a palavra, como nós temos o costume de orar a palavra. Vamos orar pedindo a Deus, irmãs, que nos dê ousadia, nos dê discernimento. Senhor, nos dê discernimento desse tempo. Eu não quero ser aquele crente ignorante, amargo, em todo lugar. Jesus, mas eu quero ser. Eu quero perceber, estar apercebido. Eu quero que o Senhor se manifeste, se revele através da minha vida, da minha conduta, das minhas ações, das minhas atitudes, da minha postura na sociedade. Eu quero glorificar o seu nome, a ponto do Senhor falar a meu respeito o que o Senhor disse a respeito de Cornélio. Tu é um varão piedoso.
homem temente, e as suas ações têm chegado à minha presença. Que coisa maravilhosa. Senhor, nos dê discernimento, nos dê postura, nos dê identidade, cabeça erguida, sabedoria para entrar, sabedoria para sair, sabedoria para ter acesso à mesa, sabedoria para levantar de mesa. Dê-nos a sabedoria e discernimento. Faça-nos viver a palavra. Vamos orar. Deus eterno, soberano, nós estamos na tua presença, guiado pelo teu Santo Espírito, guiado pela tua palavra. Nós suplicamos a ti, nós clamamos ao Senhor, pedimos a sua bênção, pedimos a graça do Senhor, que o teu Espírito se manifeste em nós, que o teu Espírito se manifeste em nós, que o teu Espírito opere em nós, que a tua graça seja derramada em nós, que o seu poder seja manifesto em nós, que a tua graça seja manifesta em nós, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê postura, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos faça viver o teu propósito, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.